Olá, eu sou a Bispa Márcia e estamos na série O Segredo da Oração. E você está me acompanhando nessa série, onde nós estamos falando sobre o poder da oração e os segredos que envolvem este mistério da humanidade. Sabemos que a oração, estabelecida por Deus, para um contato entre o homem e Deus. A conexão se faz através da fé. Quando você crê, quando você tem fé, o seu pensamento se eleva a Deus e você entra em conexão com Ele. É muito simples quando se trata de fé. Quando se fala de alguém que vai orar crendo, é muito mais fácil. E quando se fala em alguém que teme que o Senhor não esteja ouvindo a sua oração, torna-se uma oração em vão. Por quê? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você quer algo de Deus, você precisa crer, você precisa ter fé. Você crendo, você tendo fé, o Senhor te ouve, se agrada e te atende. Muitas das vezes, Deus conhece o nosso interior e sabe que a nossa dúvida não é uma falta de fé. A nossa dúvida na oração, muitas das vezes, se torna por causa da falta de prática. Oração, deve ser uma constante em nossas vidas. Para que você sinta o fluir da sua oração, você deve se acostumar com a ideia de orar pelo menos todos os dias. Lembre-se do Senhor Jesus Cristo, quando antes dele ir para a cruz do Calvário, antes do sofrimento todo, ele ia ao monte orar, ele ia orar e ele chamava os discípulos para a oração. E Jesus se afastou um pouco dos discípulos e Jesus estava agoniado, então Jesus orou um pouco. E quando Jesus voltou, os discípulos estavam dormindo. Jesus achou que iria pegar os discípulos orando, porém os discípulos estavam dormindo. Então Jesus vem e se exalta dizendo assim: mas nem uma hora pudeste orar, velar comigo? Ou seja, Jesus orou no mínimo uma hora dentro de uma oração de clamor e súplica. Então nós temos uma base de um tempo de oração. A oração, ela precisa ter foco. A oração precisa ter meta. A oração, ela precisa ter muitas vezes, às vezes até mesmo um sacrifício de se orar muito, várias vezes, suplicar várias vezes, até que o Senhor lhe atenda. A Bíblia nos relata sobre muitas orações. Depende do momento em que você está vivendo. Se você sabe que você precisa e necessita de algo milagroso de Deus, você sabe que você precisa entoar um pouco mais, praticar um pouco mais e se dedicar um pouco mais. Se dedique à oração, comece a orar. Comece a falar, comece pouco tempo, comece por 5 minutos, comece por um bom dia, Senhor, comece por uma boa tarde, uma boa noite, um muito obrigado, obrigado, Senhor. Comece com poucas palavras e a sua oração, ela também deve ser simplificada, deve ser simples, deve ser do seu eu interior. E ela baseada no momento em que você estiver vivendo. Você não pode deixar de agradecer o Criador por tudo que Ele tem feito, pelas bênçãos, pelo milagre da vida, quando você acorda, quando você dorme, quando você conquista, quando você erra, quando você peca, quando você ajuda alguém, quando você recebe algo de alguém, uma provisão, uma providência, um milagre, uma bênção. Deus, Ele é maravilhoso e Ele instituiu a oração para isso, para que você se conecte com Deus. Você sabia que muitas pessoas são curadas da ansiedade, são curadas de doenças, de depressões, de problemas seríssimos, porque param
param um momento, se dedicam um momento, nem que for um minuto sequer a Deus, pedindo misericórdia a Deus, você sabia que a oração pode curar você agora? Você sabia que a oração pode resolver o seu problema agora? Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Eu quero ler com você no Salmo número 17. Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Olha que bênção. Davi orando e pedindo a Deus para que o atendesse na sua súplica. Aqui Davi já estava pedindo uma proteção contra os seus inimigos. Então quando os inimigos vêm, a cilada vem, o perigo vem, Davi ora, clama e suplica a Deus. Eu não sei o que você está vivendo, e se você tiver num momento de perigo, de cilada, eu não sei quem são os seus inimigos, mas Deus sabe. E se você tiver com medo, pare, peça a Deus que atenda a sua oração, que ouça as suas palavras. As suas palavras são suas e são simples, e quando você emite um som pedindo proteção a Deus, pedindo proteção ao Pai, a Bíblia diz que Ele não despede ninguém de mãos vazias. Então quando você clama a Deus, suplica a proteção de Deus, Deus atende a sua oração. Então hoje é mais um passo da oração. Hoje é a segunda parte da oração, onde eu falo sobre a súplica. Súplica é choro, súplica é suor, súplica é se derramar, súplica é clamar, súplica é botar força, emitir energia nas palavras, emitir a força e a súplica e clamar pela ajuda de Deus. Quando você suplica a Deus, Deus responde. Então, na segunda parte da oração hoje, eu estou falando sobre a súplica de Davi. Perigo, morte, cilada, doenças, inimigos rodeando, exércitos, enfermidades, problemas, seja o que for, o mal contra você. Não perca tempo lutando contra o mal, perca tempo na oração, suplicando a Deus. E você suplica e Deus derrama a bênção, protege, envia os anjos e te guarda. Então a oração da súplica, ela é forte. Suplique a Deus, clama a Deus, emite energia e força na sua oração. Pode ser 1 minuto, 2 minutos, meia hora, 1 hora, 20 minutos, não importa o tempo que você tiver. Não importa o tempo que você desprender. Se for 4 minutos, 5 minutos, 2 minutos, Deus conhece você. Suplique a Deus. A oração da súplica atrai a proteção divina. Creia. Creia em nome de Jesus Cristo. Suplique sempre a Deus em nome de Jesus Cristo. E faça a prova e receba esse milagre. E receba a provisão e a bênção. Suplique a Deus.